Bem, dando início então ao evento, tá, já feitas as apresentações, a primeira exposição será do Dr. André Gustavo Corrêa de Andrade. Tá? Vou precisar do... Obrigado. Vamos ver se eu consigo controlar daqui, né? Vamos só botar no... Girar um pouquinho. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha, só para organizar um pouco. Isso, aí. Então, com a palavra, tá, Dr. André Gustavo Corrêa de Andrade. Ok. Bom, então esse é o nosso tema de hoje, liberdade de expressão versus direito de imagem, como foi mencionado aqui pela Isadora Gal, ele foi indicado aqui na apresentação aqui do nosso evento. Eu achei interessante, vamos ver se eu consigo, eu tenho que virar para cá, né? Eu achei muito interessante a gente começar esse nosso bate-papo e talvez de uma forma menos ortodoxa, em vez de entrar direto falando sobre os limites da liberdade de expressão, do humor político, etc., falar um pouquinho sobre o que é o humor. Né? Me parece que a gente, para poder falar sobre um determinado fenômeno que tem bases sociológicas, culturais, antropológicas, a gente primeiro tem que definir o que é esse fenômeno, para depois então a gente discutir esse fenômeno no plano jurídico. Me parece que seria um pouco... deixar no ar, né, algo que é uma premissa para que a gente possa entender bem como é que nós devemos lidar com esse tema, o humor político. Porque nós estamos falando de humor político. Como é que isso se relaciona com a política, como é que isso se relaciona com as normas jurídicas? Então, a primeira coisa é a gente definir o que é humor. Na verdade, o humor seria, segundo... os estudiosos do assunto, e se vocês forem também procurar na internet, isso está feito até na Wikipedia, vocês vão ver que o humor, na verdade, é um estado de espírito, né? Enfim, um estado de espírito, um estado de alma, né, que geralmente é associado a algo positivo, né? Quando a gente fala que alguém está de bom humor, está com bom humor, significa que ele está, na verdade, desfrutando uma sensação positiva, prazerosa, né? Importante que se diga que o humor não se confunde com o riso. E com isso eu quero dizer que o riso, na verdade, é uma reação fisiológica e que pode ser despertado por várias coisas, não necessariamente por humor. A gente não apenas ri porque está bem-humorado. A gente pode rir de nervoso também. A gente pode rir porque alguém fez cócegas em nós. Então, não necessariamente o riso é provocado pelo humor, como também nem todo humor provoca riso. Importante que se diga. Algumas... charges, vocês vão, enfim, ter essa percepção mais à frente, e algumas situações supostamente humorísticas nos fazem pensar, talvez sorrir, mas não necessariamente rir. E aí, então, eu me propus aqui num primeiro momento a falar sobre a natureza, etiologia ou ética do humor. Qual é a função do humor, como é que a gente explica o humor, como é que os autores que se debruçaram sobre o tema buscaram explicar o que é o humor. E é muito fascinante, para meu espanto, quando eu comecei a estudar esse tema, eu fui ver que esse estudo data de muito tempo atrás, já dos gregos. Platão já falava a respeito do humor. Aristóteles falava a respeito do humor. Kant, olha só, a gente não percebe, a gente que estuda muito Kant, imperativo categórico, etc., vai ver que o Kant se preocupou com o humor também. Descartes se preocupou com o humor. Então vamos ver quais são as teorias que se formaram a respeito disso. São três, digamos assim, as principais teorias. Na verdade, se a gente for aprofundar isso, tem uma autora que fala que existem 100 teorias a respeito do humor. Mas elas poderiam todas, talvez, se encaixar em três teorias maiores, né, que seriam as grandes teorias a respeito do tema. A primeira delas é a chamada teoria da superioridade. O humor, por essa teoria, ele é explicado o que faz a pessoa rir, o que faz a pessoa ter essa reação de humor, seria, digamos, uma sensação de superioridade que ela tem em relação às outras pessoas.
Então, isso explicaria por que a gente ri quando alguém, por exemplo, tropeça e cai. Então, a gente se sente superior àquela pessoa, né, que naquela situação está numa situação inferior ao nosso olhar. Isso nos provoca riso, essa situação de suposta superioridade. Pode ser que também a superioridade seja em relação a uma versão anterior de nós mesmos. A gente pode rir da gente mesmo. Quando a gente vê algum vídeo engraçado, uma bobagem que a gente fez, etc., a gente pode olhar para aquela versão de nós mesmos e rirmos, né? Mas sempre teria esse olhar de superioridade. Essa ideia de humor como superioridade, uma sensação de superioridade, deu uma certa má fama ao humor, porque ela vigorou essa teoria durante muitos e muitos anos, né? E isso pareceu aos olhos de alguns filósofos, alguns estudiosos, como uma coisa que depreciaria o humor. Essa sensação de alguém se sentir acima de outra pessoa por conta do humor, né? E, de certa forma, essa teoria explica um pouco por que o humor tantas vezes fere, né? Porque essa teoria explica por que existem, por exemplo, as piadas étnicas, né? As piadas que são divisivas, que colocam umas pessoas em uma posição ou num patamar de superioridade em relação a outras. E a gente faz piada, então, em relação a uma outra nacionalidade. Enfim, é muito comum nós brasileiros fazermos piada de portugueses, né? Os americanos de poloneses, e assim sucessivamente. A gente acha que isso é uma coisa inocente. E, obviamente, a gente, quando faz a piada, a gente faz com essa boa intenção, mas é porque a gente já naturalizou uma ideia de superioridade, ainda que a gente, não, nada disso. Não me sinto superior aos portugueses. Mas há uma internalização, uma interiorização dessa ideia de superioridade, né? E que isso, então, tornaria, digamos, o humor uma coisa não tão simpática. Porque, afinal de contas, você se sentir superior ao outro não é uma coisa muito simpática, não é uma coisa muito democrática. Uma outra teoria que também se concebeu, e essa um pouco mais simpática, chamada teoria da incongruência, alguns chamam de incoerência. A gente ri daquilo que sai do padrão de normalidade, aquilo que é inesperado, aquilo que nos causa surpresa, aquilo que é um nonsense, é algo que você não espera, algo que te pega de surpresa, aquele punchline, né, como os americanos falam, ou aquele jogo de palavras que dá uma reviravolta, você não espera. E essa incongruência, esse quase que um curto-circuito de racionalidade é que faz com que a gente ri. A gente ri do que é inusitado. O ridículo, por exemplo, nos faz rir, não por essa teoria, não porque nos sentimos superiores a quem age de forma ridícula, mas porque o ridículo é algo que foge da normalidade, algo que foge do padrão. Alguém que tropeça, enfim, isso acontece muitas vezes, mas sai do padrão, você não espera aquilo, não é? Ou quando você conta uma história que tem um desfecho inesperado, você ri, porque foge exatamente daquilo que é esperado, aquilo que é do padrão de normalidade. Então, a teoria da incongruência explicaria o humor exatamente nisso que foge a um padrão racional, né, de pensamento. E uma terceira teoria, a teoria do alívio. Essa tem fontes, digamos assim, psicanalíticas, né, freudianas. A gente ri como uma espécie de válvula de escape para liberar uma energia que tem dentro da gente, que precisa ser liberada. O humor, na verdade, funciona como uma forma de você se livrar de uma certa repressão que você tem. Você ri para se aliviar de alguma coisa que está presa dentro de você, né? E aí, obviamente, que Freud vai buscar no inconsciente das pessoas essa explicação para o humor, né? E diz ele que, de certa forma, o humor é uma vitória do eu, do ego, né, sobre o super-eu, o super-ego, que é aquele nosso sensor interno. Então, quando conta-se alguma coisa absurda, conta-se uma piada picante ou algo que é inesperado, você se permite rir como uma forma de deixar o seu ego fluir, né? E com isso você está vencendo o seu superego, o super-eu. É uma teoria muito interessante que tem muitos adeptos. Essas duas últimas teorias, a da incongruência e a teoria do alívio, hoje elas ainda são muito defendidas. Ainda se fala na teoria da superioridade e ela justifica a teoria da superioridade em algumas situações, principalmente, como eu disse, em piadas étnicas, piadas divisivas, que são até certo ponto discriminatórias.
Mas o fato é que essas três teorias, que embora tenham tido a pretensão de disputar a hegemonia sobre o que vem a ser o humor, elas no fundo são complementares, né? Os autores, de um modo geral, reconhecem que há um pouco de cada uma, né, no humor. Ora, a gente realmente está rindo porque a gente se sente superior a alguém, ou a nós mesmos, ou porque algo de inusitado, inesperado aconteceu, incongruência, ora porque a gente realmente quer mesmo botar para fora algo que está reprimido dentro da gente. E tem uma quarta teoria geral, que, digamos assim, não é tão prestigiada quanto essas outras, tão falada, tão disseminada quanto essas, mas que é muito interessante. É o humor como experiência estética ou forma de recreação. A gente, quando faz humor, ou quando está em contato com o humor, a gente aproveita o humor como uma experiência estética. Como a gente, quando vai no museu e vê um quadro, você não vai ver o quadro e não vai apreciar o quadro com um objetivo específico. Você aproveita o quadro pela beleza estética, ou pela reação estética e pelo prazer que ocasiona a você. Quando você ouve uma música, você também não tem um propósito ao ouvir a música. É pelo puro e simples prazer, né, de ouvir aquele conjunto de sons, né, que aquilo causa a você no organismo. Mesma coisa a piada, mesma coisa a peça humorística ou filme de comédia. Você não tem um propósito específico, você não tem um objetivo quando você está em contato com o humor. Quando você produz humor, sim, você pode ter um objetivo. Mas quando você tem uma reação em relação ao humor, você vai apreciar alguma coisa relacionada com o humor, você está ali por mero deleite, é uma forma de recreação. E seria também, digamos, uma espécie de jogo que há entre as pessoas, né? Então, nós na nossa sétima Câmara, graças a Deus, somos muito bem-humorados e contamos muitas piadas, né? Eu, geralmente, quando eu conto, é porque eu me sinto superior aos meus colegas de Câmara. É a teoria da superioridade, eu tenho que confessar, entendeu? A modéstia é uma das vezes. Exatamente. Olha, tá vendo? O troco vem logo, né? Então, a gente brinca. Na verdade, o humor, para mim, nessas circunstâncias, pelo menos, é uma forma de recreação, né? No ambiente de trabalho, entre os meus pares, aquilo é uma espécie de um jogo consensual que nós temos, em que a gente brinca com o outro, muitas vezes de uma forma um pouco, digamos, menos confessável, né? Mas sempre com humor. A gente se permite, talvez num ambiente mais fechado, fazer certas piadas e usar um certo humor que muitas vezes não é politicamente correto. A gente está na época do politicamente correto, né? Então vamos confessar os nossos pecadilhos aqui sem explicitá-los, né? Mas se Vossa Excelência me permitir... Por favor. É uma Câmara assim, que a gente procura quebrar um pouco a... Claro. Mas tem uma frase do Chaplin que ele dizia o seguinte, que ele sempre se manifestou como um palhaço, mas ele nunca duvidou da seriedade daqueles que o ouviam. Então a gente brinca, exatamente, humor, mas isso. sem de forma alguma desrespeitar, né? Desrespeitar as pessoas que estão ali. Então isso é bem importante. Muito bem Quebra colocado. aquela ideia da solenidade excessiva, mas sem... Exatamente. Sem diminuir, sem menosprezar. Desculpa. Não, perfeito. Uma coisa que é importante a gente perceber nessa etiologia do humor é que isso para mim é fundamental. No humor há um desengajamento, uma desconexão emocional com o seu objeto. Isso é que explica porque muitas vezes fazemos humor a respeito de certos temas que podem parecer não passíveis de humor. A gente faz humor com morte. Eu já fui a velórios em que a gente contava piada sobre o morto, que estava ali ainda, né? Ainda esfriando. Mas porque, na verdade, a gente procura se distanciar do objeto. É muito importante para entender a etiologia do humor e por que muitas vezes a gente faz uma piada, chamado humor negro, por exemplo. Eu me lembro quando, há muitos e muitos anos, quando morreu um dos heróis nacionais, Ayrton Senna da Silva, né, e que causou muita comoção. Eu mesmo fiquei muito abalado, né, porque ele era assim, nosso herói, né, das tardes de domingo, né, das manhãs de domingo, etc. Mas o brasileiro tem essa capacidade, logo em seguida já estava fazendo piada sobre o assunto. Não é? Por quê? Porque ele se distancia emocionalmente, num dado momento, do objeto do humor. Isso é que nos permite, em determinadas situações, fazer humor. E por isso que o rir é incompatível com a emoção.
Você não pode fazer humor se você está, na verdade, tomado de emoção por um determinado objeto. Você pode tentar, mas você vai fracassar em relação àquilo. Seria uma tentativa frustrada. Então, rir de algo que se diz ou faz significa não levar a sério o que é dito ou feito. Isso é muito importante para a gente ter em consideração na hora de julgar uma questão relacionada a uma charge, por exemplo, ou uma sátira. Porque quando a gente vai julgar uma questão como essa, a gente tem que levar em consideração que o que se diz, a guisa de humor, de uma charge política, ainda que seja muito hiperbólica, muito exagerado e muito incomodativa para quem, digamos, é o alvo dessa charge política, ou alvo de uma sátira política, é que o que se diz não é para levar a sério. Mas o problema é que algumas pessoas levam a sério. Não é? E aí eu queria trazer esse caso aqui, que ele me parece que é assim, paradigmático. E eu procurei não trazer casos nossos, né? Porque eu fiz uma espécie de autocontenção, uma autocensura. Então, procurei trazer casos de fora. O caso Larry Flynt é muito interessante e fez assim, criou foi um leading case, criou uma doutrina nos Estados Unidos da América. Esse caso, Hustler Magazine, Incorporation versus Falwell, nada mais, nada menos, foi uma sátira na revista Hustler, que é uma revista, enfim, que exibe mulheres nuas, etc. Enfim, ela é muito mais pesada do que a Playboy, né? Porque, enfim, ela é muito mais, digamos assim, aberta, estou falando, enfim, a revista, do que a Playboy. E no final havia uma propaganda de Campari, era uma propaganda, e que nessa propaganda de Campari, aqui, foi falado sobre a primeira vez. E o Jerry Falwell era um clérigo, um religioso famoso nos Estados Unidos da América, e ele estava falando sobre sua primeira vez, né? Fazendo, obviamente, uma relação com Campari. Só que essa sátira que foi feita narrava a primeira vez sexual do Jerry Falwell. E nada mais, nada menos do que com a mãe dele. Então, isso foi narrado uma história da primeira experiência sexual do Jerry Falwell com a própria mãe. Ele, não preciso dizer para vocês que ele ficou indignado e, enfim, e propôs uma ação contra a Hustler, pediram indenizações altíssimas, etc. E a coisa andou, ficou muito famoso esse caso e acabou na Suprema Corte, que decidiu em favor da primeira emenda constitucional, exatamente dizendo que, olha, ninguém em sã consciência vai acreditar que essa sátira corresponde a um fato, ou que se tenha pretendido narrar um fato verdadeiro, né? É tão evidente que aquilo é uma sátira, que é uma fantasia hiperbólica de mau gosto, ok, ninguém está discutindo se é de bom gosto ou de mau gosto, mas é uma sátira. E que, na verdade, não se pode, sob pena de violar um princípio fundamental, que é o da primeira emenda constitucional, da liberdade de expressão, censurar esse tipo de narrativa, porque isso aí é nada mais, nada menos do que humor de gosto duvidoso, mas isso é uma outra história. Saber se o humor é bom ou se o humor é ruim não é uma tarefa jurídica, não é uma tarefa nossa. Você tem humor grosseiro, você tem humor baixo, e nem por isso, a despeito do que as pessoas possam pensar, ficar horrorizadas, ofendidas, moralmente aquilo é um absurdo, não é um problema nosso. Nós não julgamos questões meramente morais, né, que podem nos escandalizar porque estão abaixo de um nível, né, que eu considero como aceitável moralmente. Nós não julgamos questões morais, julgamos questões jurídicas. Quando isso entra no plano jurídico, passa a ser importante para nós. Enquanto está no plano estritamente moral, negativo. A expressão que me parece que é muito boa do professor Lênin Streck, ele fala, não podemos deixar que a moral prede o direito. O direito não pode ser predado pela moral. E os nossos juízos morais não podem servir de argumentos para que nós decidamos de um jeito ou de outro, porque a pergunta que vem em seguida é, moral de quem? A sua moral não é igual à minha moral. De modo que, se permitirmos que julgamentos morais sirvam de fundamento para decidir uma questão, como essa, por exemplo, que envolve a liberdade de expressão, nós vamos então estar numa grande loteria, porque eu, que sou mais libertário, por exemplo,
eu vou entender que não tem problema nenhum. Vamos pegar um outro que é mais conservador, enfim, mais tradicional, e entende que aquilo é inaceitável do ponto de vista moral, e por isso, porque é inaceitável, então não deve ser admitido juridicamente. Não é possível isso. Então a moral não pode predar o direito. Só argumentos jurídicos ou fundamentos jurídicos podem limitar a liberdade de expressão. Então, a questão do humor político. Bom, o humor político, aqui que nós estamos tratando, é o humor que é feito em relação às figuras políticas ou a questões políticas. Não é, me parece, preocupação desse fórum, nesse evento, falar do humor feito pelos políticos, mas sim do humor em relação aos políticos ou às questões políticas. Porque isso é outra questão. O humor feito pelo político, ele de certa forma é um pouco contaminado, porque há um interesse por trás disso, um interesse eleitoral, há uma agenda, né? E a gente vê com muita frequência os candidatos debocharem de outros, fazerem humor, etc. Isso perde uma certa espontaneidade que a gente pretende que exista no humor, um certo desinteresse, que é aquele humor do deleite pelo deleite, é o rir pelo fazer rir. O político, quando faz, normalmente, ele não faz, ele não quer o riso pelo riso, ele quer o riso para desmoralizar, para desmerecer, etc. Isso é um outro departamento. Então, vamos falar sobre as charges e a sátira no humor político. O que embasa qualquer julgamento, qualquer reflexão a respeito disso? Constituição. Artigo 5º, inciso 4, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É o primeiro dispositivo. E o 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E combina-se esse dispositivo com o artigo 220, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Não vou ler os parágrafos, que vocês podem ler ali enquanto eu faço as minhas reflexões aqui, porque eu diria o seguinte: poucas constituições foram tão enfáticas em relação à defesa da liberdade de expressão quanto a Constituição brasileira. De certa forma, até a Constituição americana, que tem lá na primeira emenda, tão encarecida, né, pela jurisprudência norte-americana, pela doutrina e pela cultura norte-americana, é um símbolo, eu diria até, do direito norte-americano e da cultura norte-americana. Até a primeira emenda não tem essa força, pelo menos como um signo linguístico, como um enunciado normativo, não tem essa força que a nossa tem, pelo menos como enunciado normativo. Se a gente for comparar o que se pensa sobre a primeira emenda e o que nós pensamos sobre os nossos dispositivos, nós estamos anos-luz atrás, né, da cultura e da jurisprudência norte-americanas no que diz respeito à valorização da liberdade de expressão. Não estou dizendo que eles são melhores do que a gente. Estou dizendo que, no que diz respeito à valorização desse princípio, eles são campeões. Não há como comparar com nenhum outro sistema jurídico, para o bem ou para o mal, né? Os europeus acham que os americanos vão longe demais, por exemplo, em temas como o discurso de ódio, em que para os americanos está amparado pela liberdade de expressão, pela primeira emenda, a não ser em casos específicos, não é? Que haja um risco iminente de violência, etc. Fora desses casos, né, que eles chamam de imminent lawless action, uma ação ilegal iminente, fora daí, você pode marchar lá com seu capuzinho branquinho, não é? Com seu cartazinho e queimar sua cruz, está tudo bem, não tem problema nenhum, eles acham que está bonito, faz parte da liberdade de expressão, etc. A Europa não, a Europa, a conversa é outra. Você chega e fala assim, o Holocausto não foi isso tudo que estão dizendo. Opa, processado e condenado. Se você minimiza o Holocausto. O americano falou, como assim? Ele não pode ter direito à opinião dele? Os americanos, eles têm pessoas que acreditam que a Terra é plana. E ok, eles têm direito de ser estúpidos, né? Eles têm direito até à estupidez. Porque na liberdade de expressão é isso. E eles podem questionar um fato histórico documentado e comprovado, né? Os europeus entendem que não, porque isso aí, enfim, é o ovo da serpente. Isso pode criar um problema. Isso é uma coisa que a gente vai discutir em outro evento aqui, não nesse. Eu apenas quis dizer como é que esses sistemas são diferentes e não necessariamente um é melhor que o outro. E aí eu trouxe algumas charges, né, para mostrar para vocês o que é uma charge política, né, que não necessariamente faz a gente rir.
A charge política ela tem uma característica interessante, ela faz a gente pensar antes de rir. Essa eu achei genial. Todo brasileiro tem direito à moradia. Ele está lendo lá, Constituição. Aí a moça fala, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Né? Ela é autoexplicativa, né? Ela é uma crítica social e política muito forte, né? E esse aí mostra, assim, várias pessoas, enfim, sem teto, sentados, pedindo esmola. Dia do trabalho, um grita, não lembra? E não tem, né? Esse aqui não sei se dá para ver. A senhora vive de quê? Sou professora. Ah, sei. A senhora vive de quê? Não perguntei o que serve. Vive de quê? Professora não pode ser, né? Esse ainda mais, digamos assim, ligado aos políticos. Também muito interessante, né? Calça nova, né? E esse também muito interessante. Um pouco menos sutil. Quem é a favor do projeto Ficha Limpa, levante a mão. Dá para ver que a mãozinha deles ali está um pouco precisando de higiene ali, né? E aí eu quis citar aqui, eu vou passar, eu tenho certeza que vocês vão falar sobre esses temas aqui, então eu vou dar uma passada rápida, porque a questão jurídica eu vou deixar para os grandes mestres falarem sobre isso, mas eu quis trazer duas decisões paradigmáticas. Eu não sei se eu trouxe a outra, porque a outra deveria estar antes, mas enfim. É uma medida cautelar na ação direta de constitucionalidade, a 4451 do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucionais dois incisos de um dispositivo de uma legislação eleitoral, da lei eleitoral, que restringia o uso de charges, enfim, esse tipo de humor político em período eleitoral. E foi considerado, enfim, provisoriamente sem eficácia, foram considerados sem eficácia esses dispositivos. E eu pincei esse trecho do acórdão que diz que programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de imprensa. Isso faz parte da imprensa. Sinônimo perfeito de informação jornalística, parágrafo 1º do artigo 220. Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade, que é assegurada pela Constituição e imprensa. Não pode a lei, então, restringir essa liberdade, né, que é típica da imprensa. Então, a charge política faz parte, né, da atividade da imprensa, da liberdade de imprensa. A sátira política, idem. Eu pulei alguma coisa aqui, mas enfim, tudo bem. Que eu queria falar aqui no histórico julgamento que declarou inconstitucional em bloco não recepcionada a lei de imprensa, né? E ali foi, digamos assim, a grande virada, o grande turning point, me parece, no direito brasileiro. A ação declaratória de inconstitucionalidade é 130, a 130, que considerou que a lei de imprensa em bloco, embora me pareça que vários dispositivos não estavam em si contaminados de inconstitucionalidade, mas de uma forma simbólica o Supremo reconheceu que, olha, não, essa lei de imprensa, produto da ditadura, aqui não dá não, faz outro. Paga esse negócio, vamos para uma outra fase, né, da história. Limites da liberdade de expressão no humor político. Quais são os limites da liberdade de expressão no humor político? Né? Os limites só podem estar encontrados na própria Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 10, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Toda e qualquer ideia de que ao limite é ofensa a outro. Não, peraí. Isso é uma coisa na qual me bato. Não existe um direito geral de não ser ofendido. Tantas coisas no mundo atual nos ofendem, né? Você abre o jornal, você já fica ofendido. Você entra na rede social, muita coisa te ofende. Te ofende como cidadão, te ofende como pessoa, algumas coisas que são ditas, mas isso não necessariamente significa que há ali algo que deva ser censurado, né? Para que haja uma possibilidade de punição, de sanção, é necessário que haja uma violação a algum desses direitos previstos na Constituição, direitos fundamentais. Como a liberdade de expressão é um direito fundamental, é um princípio fundamental, somente um outro direito fundamental, ou princípio fundamental, num caso concreto, é que pode determinar que vai haver uma limitação à liberdade de expressão. E existe a chamada licença humorística. Eu fiz questão de falar na licença humorística porque é muito fácil, em abstrato, dizer que a liberdade de expressão encontra limites
né, em outros direitos fundamentais, em outros princípios fundamentais. Mas no caso concreto, é que nós vamos encontrar as grandes dificuldades para saber se naquele caso deve prevalecer a honra da pessoa ou deve prevalecer, digamos, um interesse maior na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa. Tá? Então, não é tão fácil quanto se imagina ou quanto se pode pretender num resumo apertado que está sendo feito aqui. São os casos concretos que vão nos desafiar. E aí nós vamos encontrar umas situações como essa. Eu estrategicamente não trouxe nada de charge brasileira que pudesse, de alguma forma, causar polêmica, embora eu pudesse ter trazido. Então, eu trouxe essa comparação de um político com um Hitler, que é o nosso querido Donald Trump, né, que está sendo comparado nessa charge. Né? Querido Donald Trump. É uma ironia, né, que é uma das armas do humor. Né? Então, olha aqui, o Hitler querendo banir os judeus e ele querendo banir os muçulmanos. Essa aqui é um pouco mais grosseira, que ele está grabbed by the statue. Ele está pegando ali a estátua na sua parte genital, porque ele ficou famoso por uma frase que ele usou em relação às mulheres, né? Como é que é a atitude dele. E ali do lado, digamos assim, mostrando como ele é uma pessoa perigosa, né? Porque tem um botão ali do Twitter e outro ali do botão, né, que vai detonar, enfim, uma bomba atômica, né? Será que isso aí pode ser considerado como... Vamos pensar agora em Brasil, né? Se pudermos voltar, por exemplo, com esse aqui. Será que isso aí passou do limite da liberdade de expressão? Quando você compara um político, por exemplo, a Hitler. Eu vou deixar vocês para depois discutir, que isso vai ser discutido aqui. E eu queria encerrar essa minha fala muito rápida com essa frase que eu achei muito interessante, que é de um dos meus filósofos contemporâneos preferidos, que, por puro acaso, é meu xará, o nome dele é André Comte Sponville, e ele diz que há algo de trágico no humor, mas é um trágico que se recusa a levar-se a sério. Ele trabalha sobre as nossas esperanças, para assinalar seu limite sobre nossas decepções, para rir delas, sobre nossas angústias, para superá-las. É isso, muito obrigado.